Então, pois é. E além do Silvio, você também já dirigiu a Hebe. Você estava falando que a Hebe também não gostava de fazer gravado, que ela tinha muita restrição com gravado, que ela preferia ao vivo. Provavelmente você deve ter assistido o documentário dela no Mais SBT também. Quem não assistiu ainda, assista, porque o documentário é muito bom, tá de graça. E muita gente falou a mesma coisa que você está falando aqui. A Hebe odiava fazer gravado. E eu quero saber de você como é que era a Hebe por trás das cortinas, como é que ela era na hora de pensar o programa, o que ia levar para o ar, como que era dirigir a Hebe, Hélio? Rapaz, vou confessar aqui um crime. Eu não vi ainda esse documentário lá na SBT, mas eu vou ver, tá marcado. Tá É muito bom. tô com uma dívida aí, eu não vi. Eu até gravei lá um depoimento, mas Uhum. eu não vi o documentário. E a Hebe tinha uma característica, assim, né? Quando ela foi para o SBT, uma das pedidas dela foi que o programa fosse ao vivo. Ela estava muito com a. Ela estava. Era uma fase da Hebe, assim, uma transição dela. Ela ela tinha deixado de fazer programa só entretenimento, ela estava muito plugada na opinião, assim, ela estava, era uma outra Hebe, né? Esse período que eu peguei com ela lá de 80, eu trabalhei com ela de 86 até 92, se não me engano, até o final de 92. Uhum. Ela foi uma transição muito importante na vida dela, assim, ela tinha meio saiu ali da Band, já com umas questões com a direção lá, que ela queria ter mais opinião no programa, ter mais, não é polêmica, mas assim, ela queria se posicionar em relação aos assuntos que estava fazendo, e ela pediu isso para o Silvio. Uhum. Na época eu estava lá na reunião quando ela fez, depois que ela foi contratada e tal, o diretor geral, o superintendente era o Luciano Calegari. Foi ele que me colocou lá para dirigir o programa. E aí a gente fez uma reunião e aí eu lembro exatamente da frase do Silvio. Ele falou assim: olha, você pode. Ele falou: você pode fazer o que você quiser no seu programa, não tem censura aqui, você pode fazer o programa do jeito que você achar bom, contanto que você sente na. A frase foi mais ou menos assim. Ele falou, não lembro ela exatamente, mas o conceito era Uhum. esse: a gente aqui na SBT pode fazer todo mundo pode fazer o que quiser, você pode fazer que você quiser, contanto que você se sinta bem assistindo ele sentado com a sua família em casa. Essa Uhum. foi a orientação do Silvio. O Silvio, tava o Luciano, tava a Hebe, acho que tava o sobrinho dela, se não me engano, tal. Essa foi a frase que eu lembrei lá, né, que eu lembro que eu ouvi do próprio Silvio falando para ela, que é assim, tipo, olha, faça um programa com qualidade e que a gente não vai censurar nunca. E foi isso mesmo. Foi. E a Hebe já, por fazer tanto ao vivo, ela já causou alguns problemas e falou algumas coisas que desagradaram certas pessoas e que você viveu isso. Não, nesses 6, quase 7 anos que eu fiquei com ela lá, a gente não teve muito problema. Eu nunca tive problema com ela, assim, de falar. Ela sempre tinha a posição dela muito definida, assim, uma coisa muito. Acontece assim, quando eu era um diretor muito jovem, assim, com 86, tinha 27 anos. Ó, façam as contas aí, ó. Eu era muito jovem. E a Hebe já era a Hebe, né? Assim, Sim. ela já era uma estrela do tamanho dela, né? Então ela tinha muita personalidade, ela era muito assertiva, assim, no que ela queria ou não queria fazer. Então, a gente trabalhava assim a pauta do programa ao vivo, muitas ideias ela topava, algumas ela não gostava, mas assim, do que estava combinado de ser feito, ela era fácil de trabalhar, uma pessoa bem Uhum. animada para trabalhar. Problema assim, não sei, às vezes a gente tinha que ter muita eh, mas isso o tempo foi fazendo com que eu aprendesse ali. Como o programa era ao vivo, a gente tinha restrição de horário. A gente entrava no horário, tinha que sair no horário. Assim, era muito difícil controlar o horário, Uhum. né? A Então eu gente tinha que sabe. deixar o penúltimo bloco e o último bloco do programa muito bem,
desenhado muito bem coisa, porque senão, se deixasse alguma coisa para o último bloco, normalmente o programa estourava e era uma coisa complicada essa. Uhum. Essa questão do horário, a Hebe reclamava muito de mudança, de o Silvio querer mudar o horário do programa dela. O conteúdo era livre, mas o horário, não sei se Hum, naquele tempo o Silvio mudava tanto, mas mais Não na fase mudou. final dela no SBT, o Silvio passou a mudar um pouco mais, né? Não, nesse período que eu fiquei com ela, não mudou muito pouco. Aí teve um período que o Silvio. Mas aí para frente, assim, uns 5 anos depois que a Hebe já estava lá, mas os primeiros 4, 5 anos a gente não teve mudança nenhuma. A Uhum. gente entrava ali 9, 9h30, depois da novela, quando terminava a novela na Globo, e até 11h30, 11h45, estourando um pouco até meia-noite. Mas não mudou nem de dia nem de horário. Uhum. Uma época, o Silvio mexeu um pouco na programação e aí ele colocou o programa em 2 dias, segunda e terça. Aí a Abby ficou bem chateada, assim, porque era um Ah, programa, é? 2 programas de 1 hora, Hum. dividiu o programa, né? Em 2 programas de 1 hora, 1 hora e pouco. Mas não deu certo, não. Ficou pouco tempo, aí depois voltou para um dia só. E ela tinha liberdade de estourar o horário? Você falou que ia estourando até Não, não, meia-noite. Tinha não, horário, não, a não. Hebe pode Não, a ficar um gente. pouquinho mais. Não, não, não. Era Não? bem. Não. Porque tinha horário, o estúdio era ao vivo, né? Então tinha horário do Sim. pessoal, não podia passar da meia-noite, não. Ah, então o horário Tem máximo era horário da meia-noite. Se equipe. passasse. Eu tinha horário da equipe, que entrava a tal hora para Entendi. fazer pra ensaio, aí tinha coisa. Então tinha essas. Mas não é uma limitação, isso aí é Claro. uma organização, né? É lógico. Se não, se dependesse da É, Hebe, às vezes bom, por ela ia indo, não, né? mas várias vezes estouramos a meia-noite, várias Várias vezes. vezes estouraram. Várias vezes, várias vezes. Ixi, sem dúvida. Uma Depois. delas, uma Hum, delas, muito, assim, até o próprio Silvio pediu, que foi na noite que o Serginho Grosman foi lá no programa. O programa estava dando muita audiência. O próprio Silvio ligou lá na coordenação e falou: pô, estica o programa, que está muito boa a audiência, vai, vai, vai. Ele mesmo pediu para estourar lá. A gente foi. Foi no dia que o Serginho Grosman foi lá no programa da Hebe, aí uma semana depois o Silvio contratou ele. caramba, e dizem que o Silvio dormia às 22 horas. Acho que nesse dia Não, não, nesse ele. dia ele foi dormir meia-noite e 45, porque estava dando muita audiência, a gente estava ganhando muito da Globo e tal, aí ele se Aham. empolgou e foi esticando. Caramba. Você lembra o que vocês estavam passando nesse dia para a audiência estar tão. Não, foi assim, o Serginho foi, originalmente a Hebe iria no programa dele, no programa de Ah, aniversário dele, lá na TV Cultura. E aí a Hebe teve um problema, não conseguiu no dia, e fomos remarcar, vamos, não vamos, vamos, aí eu falei com o Serginho, falei, Serginho, vai demorar um pouco para ela ir aí, você não quer vir aqui? Que ele queria entrevistar a Hebe. E uhum. aí a gente combinou eu combinei direto com o Serginho e aí eu falei, mas ele falou, mas como é que vai ser? Eu falei assim, não, chega uma hora que você vai fazer o que você ia fazer lá no teu programa, você faz com ela aqui. E a gente fez uma metalinguagem, a gente fez um programa, a gente fez o programa dele dentro do programa da Hebe. Aí as pessoas, ele foi para a Ah, plateia e começou a entrevistar as pessoas. A gente levou uma plateia bem jovem, assim, de estudantes e tal, não sei o quê. E aí eles começaram a fazer umas perguntas que a Hebe nunca tinha respondido para ninguém. Aí a audiência começou a subir. Tinha um elenco lá e tal, começou a dar pé e foi embora.